Bom, então vamos falar do relacionamento com a equipe. E por que eu destaquei? Porque é importante saber que o relacionamento com a equipe, eu vou começar a trabalhar e vou começar a me aperfeiçoar no trabalho em equipe dentro da faculdade, com o meu relacionamento com os colegas, com os professores. A faculdade, além de ensinar o conteúdo, a parte teórica e prática da fisioterapia, a gente tem que ter sabedoria e inteligência emocional de aprender também a conviver com as pessoas, conviver com os diferentes colegas, com os diferentes professores, porque na nossa vida profissional nós estaremos convivendo diariamente com pessoas diferentes, com profissionais de outras classes, né? Médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e também com outros fisioterapeutas que serão completamente diferentes da gente. Mas mesmo sendo diferente, o trabalho deve funcionar bem. Então é importante eu treinar o meu relacionamento desde a faculdade com os meus colegas e professores. Então, o que é que fala o artigo 16º? O fisioterapeuta, enquanto participante de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, deixa eu sair aqui, constituídas em programas e políticas de saúde, tanto no âmbito público quanto privado, deve colaborar com seus conhecimentos na assistência ao ser humano, devendo envidar todos os esforços para o desenvolvimento de um trabalho harmônico na equipe. Então, o fisioterapeuta ele vai colaborar com seus conhecimentos. E aí a importância da gente ter um conhecimento, ser seguro no conhecimento obtido, estudar para que quando chegue na prática, eu, como fisioterapeuta da equipe, eu tenha segurança para colaborar com a minha equipe. Então, o próximo é dever fundamental do fisioterapeuta incentivar o pessoal sob sua direção, coordenação, supervisão e orientação na busca de qualificação continuada e permanente. Mais uma vez aqui fala da importância da gente sempre estar qualificado e atualizado em benefício do cliente, do paciente e do desenvolvimento da profissão, respeitando a sua autonomia. Então, mais uma vez, o nosso código de ética frisa a questão do fisioterapeuta se manter sempre atualizado, estar continuamente aprendendo. E aqui reforça a capacidade do fisioterapeuta de dirigir, de coordenar, de supervisionar e de orientar uma equipe. Então, a gente pode exercer cargos de diretoria, de coordenação. Então, tudo isso o fisioterapeuta é apto a fazer. A responsabilidade do fisioterapeuta por erro cometido em sua atuação profissional não é diminuída, mesmo quando cometido erro na coletividade de uma instituição ou de uma equipe, e será apurada na medida de sua culpabilidade. Então, a responsabilidade do fisioterapeuta por um erro cometido. Então, nós somos responsáveis por algum erro que a gente cometa na prática. Então, por isso a importância de estar sempre estudando, de estar sempre atualizado e capacitado, para que se evite esses erros, porque se ocorrer, mesmo que seja um erro coletivo, nós iremos, será apurado esse erro e se provada a nossa culpabilidade, a gente vai pagar, nós vamos sofrer as devidas
sanções. Próximo, o 19, o fisioterapeuta deve reprovar quem infringir postulado ético ou dispositivo legal e representar ao Conselho Regional e Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, de acordo com o previsto no Código do Processo Ético Disciplinar e, quando for o caso, aos demais órgãos. Então, a gente deve deixar clara a nossa reprovação para aquele colega que infringir as questões éticas. E olha aqui o dever, de e representar ao Conselho Regional e Federal de acordo com o previsto no nosso código. Então, é uma responsabilidade muito grande e não é uma tarefa fácil, né? Mas está contida no nosso código de ética. O fisioterapeuta, ao participar de eventos culturais, científicos e políticos, com colega ou outros profissionais, deve ser respeitoso e cordial com os participantes, evitando qualquer referência que possa ofender a reputação moral e científica e política dos mesmos. Então, aqui, às vezes, na sala de aula, a gente gosta de deixar bem claro que não gosta daquele colega, que não gosta daquele professor, que está chateado com determinada atitude de colega, mas quando a gente for profissionais, nós não vamos poder manifestar se eu estou chateada, se eu não estou, se eu não gosto daquela pessoa, se eu não estou, porque é o nosso dever ético e moral ser respeitoso e cordial com os meus colegas. Então, mais uma vez, eu reforço essa questão de que tudo isso a gente começa a desenvolver na faculdade, no relacionamento com a nossa equipe da faculdade, que são os nossos colegas e os nossos professores. Então, ainda falando desse relacionamento com a equipe, o que é proibido ao fisioterapeuta? Vou aqui falar de três principais. Desviar de forma antiética para outro serviço o cliente, paciente que esteja em atendimento fisioterapêutico em instituição. Então, aquele paciente, aquele cliente, ele já está fazendo o tratamento em uma instituição, em uma clínica, e eu vou lá e converso com aquele paciente e tento convencer aquele paciente a ir para a minha clínica ou então a ir para a clínica que eu trabalho. Isso é antiético e infringe o nosso código. Desviar de forma antiética para si ou para outrem, um cliente ou paciente. Então, além de ser antiético, eu querer desviar, para outra instituição, eu também não posso desviar os pacientes ou os clientes de um colega meu para mim. Eu faço essa técnica do mesmo jeito, cobrando um preço mais em conta. Ou então eu garanto que se você vier para a minha clínica, ou então se você quiser ser atendido por mim, os resultados serão muito mais rápidos. Então, isso é antiético, você desviar um paciente, um cliente que já esteja sendo atendido por um colega de profissão. Também é proibido atender a cliente ou paciente que saiba estar em tratamento com colega. Ressalva, as seguintes hipóteses. A pedido do colega, por exemplo, eu tenho um colega fisioterapeuta, eu sei que aquele paciente já está sendo atendido por ele, então eu não posso querer atender aquele paciente, desviar aquele paciente para mim, mas algumas ressalvas.
aquele meu colega pode me pedir para atender o paciente dele. E aí eu posso atender, porque foi um pedido do fisioterapeuta responsável por aquele caso. Então, a pedido de um colega, eu posso atender. Um caso de urgência, né? Até nesse mesmo código de ética, fala que a gente tem que nos responsabilizar e prontificar nos casos de urgência. Então, em um caso de urgência, eu posso atuar, e quando procurado espontaneamente pelo cliente, paciente ou usuário, por exemplo, o próprio paciente está insatisfeito com o atendimento que está recebendo. Então, ele espontaneamente vai procurar outro serviço de fisioterapia e demonstra o interesse de ser atendido por outro fisioterapeuta. E aí, tudo bem, está regulamentado no nosso código, porque foi uma procura espontânea do paciente ou do cliente. Eu, como fisioterapeuta, não intervim nisso, não tentei desviar o paciente. Ele procurou espontaneamente, e aí entra dentro do direito do paciente de ser autônomo sobre a sua saúde e sobre o seu corpo. Ok? Então, a importância das questões de relacionamento com a equipe, com o colega. A gente começa a trabalhar isso em sala de aula, na convivência do dia a dia. O capítulo 5 fala das responsabilidades no exercício da fisioterapia. Responsabilidade também é uma coisa que a gente desenvolve desde a faculdade, desde a graduação, desde quando eu estou tendo aula e eu tenho responsabilidades como acadêmico. Então, por isso que eu falo que a faculdade é um treino para a vida profissional, e é o momento certo de você também treinar esses aspectos de responsabilidade. Então, o fisioterapeuta ele deve atuar em consonância à Política Nacional de Saúde, promovendo os preceitos da saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado, não importa, mas eu tenho que trabalhar de acordo com a Política Nacional de Saúde do meu país. Então, por exemplo, se agora a política regulamentou que eu tenho que trabalhar com todo o aparato de EPIs, né, de equipamentos de proteção, eu tenho que trabalhar com todos os equipamentos, porque eu tenho que seguir, eu tenho que estar em consonância com a Política Nacional de Saúde vigente. E é proibido ao fisioterapeuta promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa que não esteja de acordo com as normas reguladoras da ética em pesquisa. Então, lembra da aula sobre ética em pesquisa? Lembra que eu falei do comitê de ética, de que toda pesquisa que envolva seres humanos, ela precisa ser aprovada por um comitê de ética, ela precisa ser realizada de acordo com os princípios da bioética, por isso é proibido ao fisioterapeuta participar de ensino ou pesquisa que não esteja de acordo com essas normas éticas. Aqui nós estamos finalizando e fala da questão do sigilo profissional. Então, o que é proibido ao fisioterapeuta? Revelar, sem justa causa, fatos sigilosos de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Então, os fatos sigilosos que eu tenho acesso, que eu tenho contato na profissão, na atuação como fisioterapeuta, eles têm que ser verdadeiramente sigilosos. Eu não posso revelar.
não posso infringir essas questões do paciente, quebrar esse sigilo. E eu também não posso, é proibido, fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir clientes, pacientes ou sua imagem em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos fisioterapêuticos em qualquer meio de comunicação, salvo quando autorizado pelo cliente, paciente, usuário ou responsável legal. Então, é comum vocês verem quando a gente coloca uma foto de criança, por exemplo, sempre coloca uma observação, né? Foto autorizada pelos responsáveis, porque é importante, eu preciso da autorização. Eu não posso, olha, exibir a imagem do meu paciente sem uma autorização. Então, a gente às vezes vê muito no Instagram fotos de tratamentos mostrando o antes e o depois. Será que teve a autorização do paciente para divulgar aquelas fotos, mesmo que estejam com, sei lá, cobrindo o rosto do paciente, mas é importante a autorização. Então, mais uma vez, quando eu falo da questão das mídias, da divulgação, a gente sempre tem que ter em mente o que o Código de Ética nos fala sobre isso. Aqui a gente vai falar dos honorários, da remuneração do fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta ele tem direito à justa remuneração por nossos serviços. Então, nós somos profissionais, a gente passa 5 anos estudando para ser bacharel em fisioterapia, depois vem a especialização, a gente sempre está se capacitando e é justo que a gente tenha, então, uma remuneração justa para o nosso trabalho, né? E o fisioterapeuta, ele pode deixar de cobrar honorário em alguns casos. Então, ele pode deixar de cobrar em alguns casos, como ascendente, descendente, colateral, afim ou pessoa que viva sob sua dependência econômica. Então, eu posso deixar de cobrar para o meu pai, para o meu filho, para aquela pessoa que é dependente de mim economicamente, para um colega ou uma pessoa que viva sobre a dependência econômica deste colega, ressalvando o recebimento do valor do material porventura despendido na prestação da assistência. Por exemplo, eu não vou cobrar para o meu colega, mas se eu for utilizar, por exemplo, um creme hidratante para realizar alguma liberação miofascial, eu posso pedir, eu posso cobrar o valor desse material, entenderam? E eu posso também deixar de cobrar para a pessoa reconhecidamente hipossuficiente de recursos econômicos, aquelas pessoas que reconhecidamente não têm recursos econômicos para arcar com o tratamento. E é proibido ao fisioterapeuta prestar assistência profissional gratuita ou a preço ínfimo, ressalvado o disposto no artigo 38, ressalvado aqui, ó, nesses casos, entendendo-se por preço ínfimo o valor inferior ao referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos. Então, eu não posso cobrar abaixo do que o referencial nacional estipula, porque aí eu estou desvalorizando a minha profissão, o meu trabalho. O capítulo 9 fala da docência, preceptoria, pesquisa e publicação. É uma parte mais com relação à docência, à pesquisa científica, que a gente já falou um pouquinho. Como pesquisador. Aqui fala o capítulo 10 fala da divulgação profissional,
fala muito dessas questões de divulgação na internet, dos anúncios, do uso das imagens. Então, sempre, como eu já falei, que eu for divulgar os meus serviços na internet, eu tenho que ler, ou em qualquer outro meio, né? Na internet ou em qualquer outro meio, eu tenho que estar ciente o que é que pode e o que é que não pode, o que é permitido ou não. Então, ó, e aqui fala das disposições gerais do infrator ao infrator deste código são aplicadas as penas disciplinares. Então, é passível de penas disciplinares para quem infringir o nosso código de ética. Então, esse é o nosso código de ética, né? Contém 11 capítulos e eu falei um pouquinho das questões mais importantes, dos deveres, do que é proibido, da questão do relacionamento com a equipe, com os pacientes, os clientes. Então, espero que vocês tenham visto um pouquinho e entendido um pouquinho do nosso código de ética, que é tão importante e que rege a nossa prática profissional. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.